Oi gente, tudo bem? Vou resolver aqui um problema bem tradicional de Física 1, dessa parte de dinâmica, leis de Newton. É um problema que está no livro do Sears e Mans, que tem no livro do Halliday, antigo, né? O problema basicamente é o seguinte, você tem um funil, certo? Um funil, né? Tá aqui o funil, né? Esse aqui é o funil, certo? Né? E esse funil, ele é montado num eixo, ó. Tem um eixo aqui, ó, e esse eixo, ele pode rodar, tá? Aqui tá a Terra, tá, gente? Aqui tá a Terra, beleza? Gravidade é pra cá, né? Aí esse funil, ele está montado aqui nesse eixo, certo? E ele pode rodar, pode ficar rodando aqui, rodando nesse eixo aí, tá legal? E você pode controlar a frequência, a velocidade de rotação você pode controlar. Aí o que é que você faz? Você vai lá dentro do funil onde tem atrito, coloca uma continha, uma massinha aqui, ó. Tá vendo? Você coloca dentro do funil, você coloca essa massinha aqui, ó. Essa massinha ela vai estar ali em contato com o funil. Se o funil estiver parado, a priori o atrito é fraco, não é suficiente para prender a massinha aí, a massinha vai escorregar, tá bom? Aí você, para manter a massinha lá presa, você começa a rodar bem devagarzinho, bem lentamente o seu funil. Você roda ele numa velocidade bem baixinha que ele tá, que a continha, essa continha aqui, ela fica na iminência de cair, ela fica quase caindo, né? Então, aí a pergunta é: encontre esta velocidade baixinha que faz com que essa massinha fique fixa nessa alturazinha H em relação ao fundo do funil, à parte inferior do funil, mas ela fique fixa ali, fique na iminência de cair, tá bom? Então, beleza. Então, vamos lá, né? Então, já dá para ver aqui, né? O que é que você sabe? Basicamente, você sabe essa altura, H, que é dada. Você sabe esse ângulo aqui, que é o ângulo da construção do funil, tá? E sabe a massinha do corpo aqui, tá bom? De posse desse ângulo, você pode rapidamente calcular quanto é esse R aqui. Observe que como essa massinha vai ficar aqui dentro e toda a estrutura vai rodar, a massinha vai ficar rodando aqui, tá vendo? Então essa vai ser a trajetória que a massinha vai fazer lá, acompanhando a rotação do cilindro, tá bom? Desculpa, do funil, né? Que é um cone, né? Então essa distânciazinha aqui é a distância radial, é a distância, é o raio dessa trajetória que a continha vai fazer, tá bom? Então pronto. Então, de posse aí desse triângulo retângulo aqui, ó, a gente já pode encontrar quanto é esse R, né? Isso daqui é H, isso aqui em cima é R, então a tangente desse ângulo é R sobre H. Então a gente já pode encontrar isso aí, que é a tangente do ângulo, que é o ângulo lá da construção, né, do funil, é R sobre H. Então a gente já tem um valor de R, que é H tangente do ângulo. Então agora vamos analisar as forças aqui nesse ponto aqui, tá bom? Vamos analisar essas forças. Então vamos lá. Então aqui eu vou desenhar um corte. Eu vou pegar, vou fazer um corte desse cilindro, um corte bidimensional. Aí eu vou desenhar só o lado esquerdo do cilindro desse corte. Essa linha tracejada aqui é o eixo do cilindro. E aqui seria, no caso, a parede aí do cilindro, tá bom? Então, vamos olhar aqui. Ó. Quais são as forças que você tem, né? A gravidade está para baixo, né? Força-peso. Aqui está a reação da superfície da parede interna lá do coisa, que é a força normal. E apontando para cima está quem? A força de atrito. Por que a força de atrito está para cima? Porque eu estou na eminência de escorregar. Se eu estou quase escorregando, existe um termo de atrito para cima, impedindo o escorregamento. Tá bom? Então essas são as forças aí que estão atuando. Então o equilíbrio desse corpo é dado por quê? Vamos lá. Eu vou definir como Y a direção onde a força-peso está atuando. E essa direção aqui perpendicular a Y, se você olhar, é essa direção aqui, ó, que é a direção radial, né? Que é aquela direção apontando para o centro dessa trajetória circular aqui que a continha faz, tá bom? Então, com isso, a gente pode escrever essas duas equações aqui. Ó. A somatória de forças em y é zero, por quê? Porque não há movimento, o corpo não, nem sobe nem desce. E a somatória de forças na direção radial tem que dar o que a gente tem que dar a força centrípeta, porque você tem um movimento circular aí acontecendo, tá bom? Então, vamos para outra transparência, para a gente poder fazer direitinho as forças aí e decompor tudo direitinho. Ó, lembrando, né? Novamente estou desenhando aqui a banda do funil, né?
Então aqui eu tenho o eixo lá de simetria do funil, aqui eu tenho a parede do funil, tá bom? E aqui eu tenho, né, as forças que estão atuando aí. Então vamos lá. Né? Peso, normal, força de atrito, tá bom? É só decompor. Sabemos que se esse ângulo aqui é alfa, esse ângulo aqui é alfa e esse ângulo aqui é alfa, tá bom? Tranquilo? Só você ver aí né, os eixos são paralelos, né? Essa direção pontilhada aqui é a direção y, né? Então pronto, então vamos decompor, né? Vamos decompor a normal em R. A normal em R é o quê? Normal cosseno. Então a componente radial, né, da normal é normal cosseno, n cosseno. Onde n é a normal ali da superfície. A componente y é esse cara aqui, então é seno, né? Então é isso aqui. Então com isso a gente tem as duas, o componente radial e o componente y da força normal. Agora vamos para o atrito. O atrito aponta para o lado de cá. O ângulo, né, alfa está aqui. Então a força de atrito, se você decompor ela radialmente, ela vem para cá. Ela é essa força aqui. Né? Você vai ver dela. Essa daqui é a componente radial da força de atrito. Claramente é essa daqui de cima sendo de alfa. Do mesmo jeito, a componente y da força de atrito é essa danada aqui, que claramente é cosseno de alfa. Pronto. Decompomos as forças normal e força de atrito nas direções y e na direção radial. Agora é só somar. Lembrando, né, gente, que quando eu coloco força de atrito, a gente sabe que é μ vezes a normal, tá bom? Então vamos embora. Agora é só substituir, né? A gente tem o quê? Somatório de forças em y é zero, né? Então, para baixo, você tem... Cadê aqui? Para baixo eu tenho o peso. Para cima eu tenho a componente normal do y e a componente Desculpa, perdão, gente. Que normal. Para cima eu tenho a componente y da normal e a componente y do termo de atrito. Então, a somatória das forças em y dá zero. Então, eu tenho para baixo o peso, para cima a componente y da força de atrito e a componente y da normal. Que nós demonstramos aqui, né? Calculamos ela aqui direitinho. Então, é só substituir. É isso? E aí, com isso, trabalhar e aí você chega na expressão para a normal. Então, a normal aí nesse problema é isso aqui. De posse da normal, a gente agora vai para outra transparênciazinha e a gente vai fazer o quê? Vai fazer a mesma continha para a componente radial. A somatória das forças radiais, né, dá a força centrípeta, mv2 sobre R, tá bom? Então, quem é a força radial? Vamos dar uma olhadinha lá na outra página, né? Então, a força radial você tem duas, né? Você tem para aqui para dentro a componente radial da normal e para aqui você tem a componente radial da força de atrito. Como a força resultante aponta para dentro, a força, né, a somatória das forças radiais vai dar N radial menos força de atrito radial. Isso é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, força centrípeta. E aí é só de novo substituir cada cara, né, respectivamente aí, tá bom? Né? Só lembrando, né, o NR é N cosseno e o força de atrito R é força de atrito vezes seno de alfa. Lembrando que força de atrito é μ vezes a normal. Então, substitui, né? Faz as contas e a gente chega, né? A gente tem a normal, né? A gente calculou a normal na transparência passada, substitui a normal aqui, ó, faz as contas e chega aí no termo de velocidade ao quadrado, que é RG vezes essa razão desses cossenos aí. Substitui o raio que a gente calculou lá, que é H tangente de alfa, né? Tá aqui, ó. E aí agora, essa é a velocidade, é só tirar a raiz quadrada. Alguns problemas, eles pedem qual o período de oscilação. O período, gente, o período é como se fosse o tempo, né? Para ele dar uma volta ali, certo? Então, ele vai dar uma volta que tem tamanho 2πr e ele dá essa volta com velocidade v. Então, o tempo para isso acontecer é o espaço 2πr sobre a velocidade, né? Assim? Então, o período que muitos problemas pedem, ele é basicamente isso aqui, ó.
2πr, que é o tamanho lá de uma volta, dividido pela velocidade. Substitui a velocidade aí e aí chega nessa expressão aí. Tá bom? Então é isso. Esse é um problema bem clássico, bem antigo aí, tem vários livros, né? E muitos problemas eles pedem a outra situação, que é basicamente o seguinte: é você agora rodar o cone numa velocidade muito alta, roda numa velocidade bem alta. E aí a pergunta é, qual é esse período? Então, o que é que muda quando você roda na velocidade alta o cone? A continha fica na iminência de ser arremessada do cone, para fora do cone. E aí o atrito é para baixo. Só muda o sinal da força de atrito. As decomposições são as mesmas, tá bom? Então é isso. Agora vamos para mais um exemplozinho aqui, também do livro do Tipler. Problema bem interessante, que é esse arranjozinho aqui, meio amalucado. Vamos lá, né? Você tem aqui um corpo 1, preso a uma corda. Essa corda passa por uma polia. Essa polia ela vai dar essa volta aqui noutra polia que é móvel e vai estar presa aqui em cima. Isso aqui é um teto, tá bom? Então a corda ela vem, passa na polia, dá essa voltinha, passa por essa polia e aqui prende aqui. Entendeu? Nessa polia de baixo o cara bota lá um corpo, o cara pendura um corpo, tá bom? Então é isso. Então essa poliazinha de baixo, ela é solta, né? Ela vai se mover junto com o corpo. Ok? Aí a pergunta do problema é: calcule a aceleração desse corpo e desse corpo. É dado M1, M2 e é dada a gravidade. O resto não tem massa e não tem atrito. Então nem tem massa aqui, nem tem massa aqui. Tá bom? Então como é que a gente resolve? Bem, primeiro você tem que prestar atenção no detalhe aí, né? Devido a esse arranjo, essa corda fazer isso aqui, ó, dessa volta aqui, tá presa aqui, o que acontece? Não tem atrito, a tensão na corda a priori é a mesma. Agora tem esse arranjo aí, onde se esse corpo aqui se desloca X, esse corpo aqui não vai descer X. Né? Essa corda toda aqui, ela vai aumentar de tamanho X. Por quê? Você pegou, deslocou esse corpo para cá. Mas essa corda está dobrada. Então, efetivamente, só vai descer X sobre 2. Então, a aceleração do corpo, enquanto que o corpo de cima desloca X, o corpo de baixo desloca X sobre 2. Tá bom? Então, a priori, a aceleração do corpo de baixo ela vai ser menor, ela é a metade. Então, a primeira coisa que a gente conclui é isso aqui, que a aceleração desse corpo aqui ela é maior do que a aceleração desse corpo aqui. Tá bom? Agora vamos escrever as equações, né? Vamos lá. Nesse corpo aqui, ó, basicamente, isso daqui não tem massa. Nem isso aqui tem massa. Então, isso aqui é como se fosse um único ponto, né? É como se fosse duas cordas prendendo esse corpo. Então você vai ter uma única tensão aqui. Você vai ter T para cá e T para cá, né? Então você vai ter 2T para cima e para baixo você vai ter o peso, mg. Como o movimento é para baixo, a força resultante é o peso menos os 2T igual a m2 vezes a2. Tá bom? Agora, qual é a outra equação? Qual é a aplicação da segunda lei de Newton desse corpo? Essa é fácil, né? Esse só tem uma tensão para cá. As outras forças atuando aqui, que seriam a priori o peso e a normal, elas não participam do movimento e não têm atrito. Então, elas não são relevantes para essa dinâmica. Então, com isso, a gente vai ter o quê? Basicamente, você tem tensão igual a M1A, A1, né? Pronto. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa equação por 2, tá bom? Vou multiplicar essa equação por 2. Aí, eu vou reescrever esse sistema assim, onde essa equação aqui foi multiplicada por 2. E aqui eu já vou substituir quem é um A1. Quem é um A1? Esse A1 que está aqui. A1 é 2 vezes A2. Tá vendo? Então eu já vou substituir o A1. Então onde tem A1 eu botei 2A2. Agora passo um traço e somo tudo. Fazendo isso, esse cara morre com esse. Fica basicamente essa equação aqui, que você resolve facilmente e chega nessa equação aqui. Então essa é a aceleração do corpo 2. Se eu quiser achar A1, o que é que eu faço? A1 é 2 vezes A2. Então é só você pegar essa mesma equação e multiplicar por 2. Tá bom, gente? Então é isso aí. Dois probleminhas aí para a gente aplicar um pouquinho os conhecimentos de dinâmica newtoniana. Tá bom, gente? Muito obrigado. Um abraço.